E aí pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, terça-feira, 13 de agosto, dando sequência aí às lives planetárias, falando sobre os planetas visíveis a olho nu, os planetas que realmente importam na astrologia, de acordo com a tradição astrológica. Hoje o assunto é Mercúrio, o mensageiro dos deuses, o planeta mais rápido aí, depois da Lua. E quem vem para esse papo hoje para falar sobre o mensageiro dos deuses é uma pessoa que tem uma atividade mercurial muito intensa nas redes e também na vida pessoal dela, que é a astróloga e professora de astrologia Tamires Sarti, do astrologuês.fluente, aqui no Instagram. Deixa eu já puxar a Tamires aqui para o papo. Boa noite, Champs Delicier, Cris Viana, Dago Miranda. Ficam salvas aqui nos Reels e também no YouTube. Então, se você perdeu algum desses papos aí com os astrólogos e astrólogas brasileiros e portugueses que passaram por aqui, confere nos Reels e também no YouTube. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ligar aqui o som. Tamires, boa noite. Primeiramente, obrigado aí por aceitar esse convite. Vamos falar de Mercúrio hoje. Deixa eu abrir aqui o nosso roteirinho. Tamires, onde você tá quente aí, onde você tá, né? Você tá no... Eu tô no calor, tô aqui no Mato Grosso, uhul. Tá bem diferente de vocês aí no Sudeste, né? Aqui faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom, daquele jeito. Pô, Tamires, muito bom te receber. Como eu já estava falando aqui na abertura da live, né? A gente está nessa sequência de lives planetárias aí falando sobre os planetas visíveis a olho nu, né? E aí, acho que talvez a melhor astróloga para falar de Mercúrio nesse momento seja você, assim, porque tudo que eu vejo teu tem muito... Eu vejo muito Mercúrio no seu trabalho, assim, e acho que vai ser um papo bem interessante. Que prevenção, né? Espero estar à altura. Ah, certamente está. Deixa eu dar um abraço também aqui para o Veronese, Rodolfo Veronese, que entrou aqui, Gilmar Costa, Atelier, Camila Ovisaro, Kenny Ellington, bom, Fê Fortes, todo mundo está chegando aí, boa noite a todos e todas. Essa é a Tamires Sarti. E antes da gente começar o nosso papo, deixa eu dar as credenciais da Tamires, como eu sempre faço aqui com os nossos convidados e convidadas, né? A Tamires, para quem não conhece, ela é nascida em Mairinque, no interior de São Paulo, em uma manhã de domingo sob o sol em Câncer e a lua em Escorpião. Ela é graduada, mestra e doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas e, há 8 anos, se dedica à astrologia. A Tamires também é professora da Escola Saturnária, né, Escola de Astrologia Tradicional, e ela faz atendimentos astrológicos e tarológicos, além de também ser escritora, pesquisadora e podcaster no Astrologuês Fluente. Esqueci de alguma coisa? Tem várias outras coisas, mas aí tá na conta de Mercúrio. Opa, boa! Tamires, antes da gente começar, você pode contar pra gente como que você se conectou com a astrologia? Nossa, eu me conectei com a astrologia. Eu sempre gostei de astrologia, desde a época da revistinha. Mas eu comecei a estudar astrologia em 2016. Tem vários fatos astrológicos ali, tem várias formas de explicar isso astrologicamente, né? Mas eu comecei a estudar de fato a sério astrologia em 2016, através da Saturnália, e aí a paixão me pegou, foi arrebatador. Que legal. Então você já começou direto na astrologia tradicional, você não passou pela moderna. De data, né? Acho que tem muito aquilo também de aprender pelos blogs e tal, né? Ler só nas curiosidades ali. Enfim, era o que tinha, né? Era astrologia moderna, eu nem sabia que tinha essa diferença. E aí eu conheci um cara que ele dava aula na Saturnália na época, Bruno Lima, aliás, grande Bruno Lima. E a gente fazia mestrado junto, fazia doutorado junto ali. E aí ele me apresentou o João, e aí eu comecei já a estudar sério, assim, já na tradicional. Irado. O Bruno tem um trabalho do Luiz Gama, né? Que ele fez recentemente, né? Incrível, né? Sim. Sensacional.
Aliás, Bruno, um salve aí. Parabéns aí por esse trampo que é, porra, super importante. Bruna é da É, Brasilândia. como? Ele é da Brasilândia, São Paulo também. Ah, que massa, eu não sabia. Eu não sei porque eu achava que ele era de Curitiba. Que doideira. Na verdade, ele tem uma passagem grande em Salvador, mas ele tem uma raiz ali em Brasilândia. Porra, que massa. É o nosso cordão umbilical, né? A gente orbita ali. Massa. Curitiba é o nosso sol, por incrível que pareça. Irado. E Tamires, qual que é a tua relação com Mercúrio? Assim, você pode dar um spoiler, assim? Olha, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto em off, a primeira frase que veio na minha cabeça, eu gosto muito da primeira que veio na minha cabeça, e a primeira que veio na minha cabeça foi: minha relação com Mercúrio é de intimidade. É uma pretensão falar isso, né? Uma intimidade com Deus, mas eu sinto isso de verdade, assim. Para mim, ele é o planeta mais íntimo, mais próximo. É o planeta que eu sinto mais próximo de mim, assim. Que legal. Bom, então já dá para sentir aí para quem está assistindo que o papo vai ser bem mercurial. Tamires, primeiro como que a gente pode falar de Mercúrio, assim, né? Quem que é Mercúrio na fila do pão astrológica, né? Assim, em termos de inicialmente, sei lá, significados mais visuais, cor, velocidade, luminosidade. Mercúrio, tem uma amiga que também que eu conheci através da Saturnália, que uma vez ela disse, até no episódio sobre bem mercurial do meu podcast, ela falou que o Mercúrio era o Barão da Ralé. E eu gosto muito o Barão da Ralé, né, do Chico Buarque. E eu gosto muito desse viés, assim, né? O Chico Buarque é um grande Mercúrio aí na nossa vida. E eu acho que Mercúrio, ele é o cara, é um planeta que ele é muito presente para todos nós brasileiros, na verdade. Acho que a gente se aproxima, está muito próximo dele, né? Porque ele também é um planeta que ele está muito próximo da gente. Acho que você começou lá com Saturno, né? Eu vi que você veio fazendo a descida das esferas. Eu tenho a descida das esferas na minha. Olha que legal! Mas você veio lá de Saturno, Júpiter e tal, você vai descendo. E Mercúrio, ele só não está tão próximo da gente quanto a Lua, né? E a Lua é praticamente a nossa membrana ali. Então, Mercúrio, ele é um deus, ele é um planeta que ele tem muita proximidade com a Terra. Os antigos sabiam disso, não precisava. Eles tinham matemática, não precisava de telescópio para isso, então eles conseguiam deduzir a proximidade de Mercúrio, né? E então Mercúrio é um planeta que ele é próximo da gente também, de maneira geral, né? Então ele entende a gente, ele entende as nossas dinâmicas, as nossas dores, as nossas questões humanas. Então é isso, ele é um planeta muito rápido. Acho que essa é uma das questões mais impactantes dele. Ele é um planeta pequeno, rápido, que está muito próximo do Sol, né? Também está muito próximo da Terra, muito próximo do Sol ao mesmo tempo. Então ele tem essa dinâmica também dessa correria. Ele é um planeta da correria, porque ele corre, de vez em quando ele sai disparado, atravessa o Sol e volta, sabe? Criança brincando com que não deve, tipo assim, pular, sei lá, pular fogueira. Para mim, Mercúrio é assim, ele vai correndo, ele volta correndo. Acho que esse passo dele é que dá essa característica que se fala muito dele como planeta, como Deus garoto, né? Ele tem uma coisa, uma jovialidade ali. Que legal, porra, total, né? Assim, você falou essa questão do brasileiro, eu acho que essa questão do improviso, né, do jeitinho, acho que passa um pouquinho talvez por esse lugar mercurial também, né, da esperteza, da... O planeta, a independência do Brasil, que é um mapa péssimo, inclusive, com todo respeito, só que não, é um mapa que tem o Mercúrio. O Mercúrio é o grande ponto forte. O Mercúrio está exaltado. O Mercúrio está em Virgem, né? Nesse mapa. Então, realmente é o país dos memes. Dos memes, da piada. Essa é uma habilidade muito grande, né? Do rap, né? Você que vem do rap, mas é o Sim. país do repente, né? O país da música, do improviso, essa genialidade, essa esperteza.
essa coisa também de vender o almoço para comprar a janta, né? Se a gente for falar de mitologia, Mercúrio, né, que é Hermes, ele é um filho de mãe solo, né? Que a gente dizia até há poucos anos atrás, a gente dizia o filho da mãe solteira, né? Que ele é o filho de Zeus, mas ele não nasce no Olimpo, ele tem que fazer a correria dele. Então, para mim, ele é essa figura, assim. E é interessante, você falou do vender o almoço para comprar o jantar, né? E Mercúrio, ele é um significador de comércio também, né? E dos rolos e as trocas, né? E é muito, de repente vem a Feira de Acari na cabeça, aquele funk da Feira de Acari, porque é muito isso, né? É a troca, e é a troca baseada não só no valor, mas também na palavra, né? No poder de persuasão. Sim, sim, bastante. Eu fui para Cuba recentemente e os cubanos se parecem muito os brasileiros, muito. E aí que a gente percebe algumas coisas sobre os brasileiros também, né? E eles se parecem muito nesse sentido mesmo da persuasão. Porque lá você não tem roubo, a galera não tem arma, não tem roubo, não tem violência, assim como a gente conhece no Brasil, essa coisa mais marcial, mais armada mesmo. Mas a galera te leva numa lábia que se você se deixar, sabe? Assim, eu só não caí na lábia deles porque eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, mas realmente é difícil. Eles são muito bons mesmo, impressionante. O brasileiro ele se forma nas ruas, né? Assim, você vê a malandragem, mas a malandragem assim, né? A formação de rua do brasileiro quando você vai para fora, né? Porque é muito, acho que sei lá, a gente acaba se criando muito. Passar para trás. Até tem um caso que o João gosta de contar para os alunos, que eu tenho um Mercúrio muito forte no meu mapa, né? E eu no Rio de Janeiro, pouquíssimas vezes eu fui roubada, assim. E a vez que tentaram me assaltar no Rio de Janeiro, eu ganhei R$ 200 num assalto em que eu estava sendo assaltada. E aí isso é um paradigma assim, tipo, caralho. Você tentou Sensacional. enganar Mercúrio, cara. Você tentou roubar Mercúrio, você se lascou, entendeu? O cara veio pra me roubar, eu conversei com ele, falei, tá, não sei o que, fomos trocando ideia. E aí ele me deu o bilhete único dele. E quando eu fui passar o bilhete único, tinha R$ 200. E quando virou o mês, ele recarregou mais R$ 300, depois foi cancelado, mas era um bilhete de trabalho, assim, né? Tipo um vale transporte, pelo que eu entendi. E veio em muita boa hora, porque realmente estava muito sem grana nessa época, que também é uma característica de Mercúrio. Sensacional, sensacional, Tamires. Pô, a pessoa vai ser roubada e sai com 200 conto ainda em crédito no cartão. Pô, tá maravilhoso isso. Na época, isso era 2011, talvez, 2011, não sei, era entre 2011, 2012, por aí. Uhum. Então, R$ 200 valia ainda mais, né? Sensacional. E Tamires, falando dos significados astrológicos de Mercúrio, né? A gente falou um pouquinho da questão do comércio, dessa comunicação e desse jogo de cintura que Mercúrio traz, né? Que mais que a gente pode falar aí dos significadores de Mercúrio, assim? A língua, né, de maneira geral, acho que toda comunicação, toda tradução só é possível, né? Comunicação entre uma pessoa e outra, a gente está sempre fazendo uma tradução, mesmo falando a mesma língua. Eu estou Uhum. traduzindo uma história para você, então toda tradução, a própria astrologia é um ofício mercurial, né? Porque é uma tradução do céu. Então, todo tipo de linguagem, a forma como a gente apreende o mundo, como a gente entende o mundo, como a gente expressa esse mundo, passa muito por Mercúrio também. Então, acho que é isso, é uma coisa que passa um pouco pelo conhecimento, pelo tipo de inteligência também. Acho que um aspecto ali de Mercúrio, a forma como Mercúrio se apresenta no mapa de uma pessoa fala de como ela, quais são os interesses intelectuais dela também, como ela aprende, como ela expressa, o tipo de troca que ela está mais afeita a fazer. Uhum. Muito bom. E falando de regências, né, de dignidades aí essenciais e até acidentais, né? Aonde que o Mercúrio fica bem? A gente já sabe que Virgem é um lugarzinho especial, né? Mas ele também rege Gêmeos, né? Tem o seu Júbilo também na casa um.
Ele acho que é isso, né? Na verdade, os signos eles derivam do pensamento do planeta. Então, Gêmeos, eu gosto de dizer que é a nossa aula de corte e costura na Saturnália, né? A gente fala que os signos são as roupas dos planetas. Então, Gêmeos é uma roupa que Mercúrio sai de dia e Virgem é uma roupa que Mercúrio sai de noite. Então, são as duas regências dele. Aí fala muito mais sobre Gêmeos, que é uma representação das duas crianças, né? Tem a duplicidade, tem o engano. Tem uma música do Tom Zé que eu gosto muito, que eu acho que ela é muito mercurial, que é Eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer. E eu acho que esses tipos de trava-línguas ou de ditados populares ou essas brincadeiras, né, que se faz com a linguagem tem a ver com os gêmeos, né? Os gêmeos eles brincam com a nossa cabeça. Tudo aquilo que dá um nó na nossa cabeça para mim, é mercurial, assim, né? Tipo, gêmeos, gente. Gêmeos é uma coisa estranha. Quando você, à primeira vista, é um negócio meio esquisito, assim, tipo, mas quem é quem, né? Aquelas confusões, sempre todo gêmeos, todo irmãos gêmeos tem alguma história dessa para contar, que beijou o namorado do outro e né, que foi lá e fez a prova e que comeu duas vezes por um, sabe? Sempre tem uma brincadeira dessa assim. E então acho que essa relação bem interessante de Mercúrio brincando aí com os gêmeos e com Virgem uma coisa mais uma face mais melancólica que também tem a ver com o trabalho, né? Mercúrio, ele é o funcionário, você colocou na chamada da live, o mensageiro dos deuses. O Mercúrio é meio que o iFood, né? Ele é o carteiro, ele é o cara ele é o mensageiro mesmo, ele é essa figura que sempre existiu, né? Daquele que leva e traz e tal, da comunicação. E ele é aquele que separa o joio do trigo também. Ele tem essa dedicação, né? Ele é aquele que não tem nada e por isso ele precisa aprender a fazer tudo. E como que você vê esse iFood aí, esse entregador de mensagens, de comunicações, quando ele está debilitado, por exemplo? A entrega, você acha que a entrega fica comprometida ou a entrega fica diferente? Porque quando ele fica comprometida, mas assim, é um comprometimento que eu acho que pode ser muito bom. Porque, por exemplo, como é que o entregador do iFood com a sua moto, que é o que dá para ele comprar uma moto, né? Como é que ele atravessa o oceano? É o Mercúrio em Peixes. Como é que o cara atravessa o oceano? É impossível, né? É um negócio absurdo, assim. Então, é um credo que delícia, assim. O legal, o Mercúrio é tão foda, na verdade, que o Mercúrio ele é o único que na astrologia tradicional ele tem a debilidade dupla, né? O Mercúrio, quando ele está em peixes, ele está exilado e em queda ao mesmo tempo. Não acontece com nenhum outro planeta. E isso eu acho significativo também, porque ele é tão safo, na verdade, ele é tão esperto, ele é tão ligeiro que ele consegue driblar ao mesmo tempo a queda e o exílio. Ele consegue se virar mesmo lascado, assim. E o Mercúrio em peixes, eu tenho um caso interessante de uma amiga que trabalha, ela tem o Mercúrio em peixes e ela trabalha no Tribunal Eleitoral. Então, o Mercúrio dela trabalha para Júpiter, que é o juiz, né? E no mercado, nesse lugar eleitoral, no Tribunal Eleitoral, ela trabalha desmentindo fake news. Uau, que demais esse trabalho! Porque o Mercúrio em peixes, ele é um pouco o Mercúrio das fake news, né? Porque o Mercúrio tem esse compromisso com a entrega da informação. Então a desinformação seria o Mercúrio debilitado. E ela, tendo esse Mercúrio em peixes, de alguma maneira ela dialoga com esses absurdos que chegam até a justiça eleitoral, que é tipo, nossa, né? Não é verdade que os venezuelanos vieram pegar a urna eletrônica e levaram por um lugar subaquático, sabe? Umas histórias assim, tipo, que criança de 4 anos inventa e que virou moda, né? No mundo das fake news. E ela dialoga com isso. Então, acho que é uma dignidade muito maravilhosa que ela consegue dar para o Mercúrio que está em queda e exilado. Incrível. E a gente tinha falado, né, no papo anterior, né, do sabotagem do rapper, que também era o Mercúrio Peixes, né?
Impressionante, maravilhoso. Porque é isso, o cara é um absurdo com as palavras, ele é sem igual, ele é o lugar para onde todo mundo reverencia, todo mundo pede bênção para ele até hoje com todo respeito, né? E ele é um cara que não conseguia repetir a mesma letra duas vezes. Sim. Tipo, ele gravava uma vez daquele jeito, se fosse no show dele, tava de outro jeito e era sempre genial, né? Então, também é uma forma que ele consegue. É o Mercúrio também do Mussum. Olha É o só, Mercúrio de vários humoristas. Mercúris. O Mussum inventou uma língua, né? E é muito louco, né? Você estava falando do hip hop. Eu tenho um amigo meu que é rapper também, ele também é conhecido, que é o Max B.O. É um dos maiores improvisadores do Brasil, assim, e é muito animal, porque ele tem esse Mercúrio em peixes, e a gente rimava junto, e eu sempre ficava impressionado com a habilidade que ele tinha, porque parecia quase psicografado, assim, e você vê ele rimando, é muito fluido, parece que ele não é um caminho racional que ele está fazendo para encontrar aquelas palavras. É como se ele fosse um imã e as palavras viessem. É muito impressionante ver. Humor absurdo, assim. O Daniel Furlan, que é um dos escritores do Irmão do Jorel, ele tem esse Mercúrio em Peixes. E outro aleatório que eu sempre lembro muito é o Ronaldinho Gaúcho, que é uma pessoa conhecida hoje em dia por ser uma pessoa que se mete nas coisas mais aleatórias do mundo. Verdade. Do nada ele tá no limite de não sei qual país. Do nada ele tá preso no Paraguai porque tava com passaporte falso, sendo que, mano, ele é o Ronaldinho Gaúcho e, tipo, todo mundo conhece a cara dele, entende? É umas coisas, tipo assim, você vai tentar dar um golpe, tipo, você dá um golpe nesse nível, entendeu? Tipo, caraca, todo mundo sabe sua cara, animal. Aí ele tá lá preso. Aí os caras estão lá presos no Paraguai e estão jogando bola com o Ronaldinho Gaúcho, tipo, o melhor dia da vida do cara, assim. Então, essas aleatoriedades, assim, o bom é que Mercúrio sempre tem história para contar, assim. Tipo, pode se ferrar, pode dar bom, pode dar ruim, vai ter uma história para contar legal ali. Mas E, é o Mercúrio do poeta, né? e também a gente estava falando da questão da debilidade mercurial, né? Que ele se exalta e se domicilia em Virgem, né? Cai e se exila em Peixes. Mas ele tem um domicílio também em Gêmeos e ele também se exila em Sagitário, né? E esse Mercúrio Sagitário, como você vê? Porque ele está num signo quente, né? Seco, ele tem uma mentalidade mais afirmativa, mais para fora, né? Mas ao mesmo tempo é um signo duplo, né? Então também tem o seu quesinho talvez de dispersão, de contradição. É isso, né? O Mercúrio ele mexe tanto com a cabeça da gente que ele tem domicílio e exílio nos signos duplos, né? Tipo, nos quatro signos duplos. Então tem que sempre pensar em múltiplas coisas. Eu acho que Mercúrio se exila em Sagitário, porque Sagitário é o signo da verdade. E eu acho que Mercúrio não é difícil quando tem verdade pronta, sabe? Acho que Mercúrio ele é cientista, ele não é juiz. Então esse negócio da verdade pré-pronta, do negócio ali pré-feito para ele não rola assim, eu acho, sabe? Ao mesmo tempo, é isso, se não me engano, é o Mercúrio do cara que fez, não sei se Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora a referência, mas se não me engano, é o Mercúrio desse cara, que é o cara que inventou, tipo, a língua dos elfos, e tipo assim, inventa umas outras línguas e tal, para conseguir se expressar bem, assim. É um Mercúrio que eu acho que tem uma expressão divertida. Acho engraçado, acho parecida com a expressão de Mercúrio em Leão, ainda que em Leão a gente não tenha nenhuma dignidade, nenhuma debilidade essencial de Mercúrio, acho interessante, porque o Mercúrio em Leão é tipo ele também tentando se uma criança que quer ter uma autoridade ali, sabe? E tem a coisa da teimosia do signo fixo também, né? Acho que de sustentar mais a viagem, a ideia, assim, né? No Sagitário, acho que isso fica talvez um pouco mais flexível, né? A Grazi do Alfabeto das Estrelas comentou aqui que ele não é dogmático, o Mercúrio em Sagitário.
Porque Mercúrio, ele terminou de falar, ele já está desconfiando do que ele falou antes, entendeu? Então, é meio difícil se sustentar numa lei específica ali, sabe? Numa linha, numa direção no raciocínio. É o Mercúrio do meu companheiro. É o Mercúrio dele, meu companheiro ele tem Mercúrio em Sagitário na casa 1, conjunto a Saturno. E quando eu sempre lembro, tem uma amiga que falou, quando eu comecei a namorar com ele, ela falou assim, amiga, esse é chave de cadeia, hein? Porque o Mercúrio é um ladrão, né, do céu. Ele é um ladrão, ele é essa figura, assim, sem uma moral pré-concebida, né? Então, isso conjunto com Saturno, que é o carcereiro, podia dar um chave de cadeia. E, de fato, ele é, porque ele é defensor público e ele vive na cadeia. Caraca, que literal. O Jardim Curativo está comentando aqui, meu Mercúrio é em Aquário. Eu acho que tem umas 3 pessoas aqui nessa live que eu sei que tem Mercúrio em Aquário também, né? E é um signo fixo também, né? Tem uma lenda urbana, né, da astrologia moderna que eles falam que Mercúrio se exalta em Aquário. Eu não sei quem que inventou isso. É bem criativo, né? Mas na verdade acho que não tem fundamento nenhum isso, né? Eu acho que não, né? Aquário é um signo que na tradicional é um signo de Saturno. Eu sei que na moderna alguns vão atribuir a Urano, né? Então tem toda essa coisa da modernidade, talvez, da tecnologia da informação, não sei por onde que vai. Mas eu gosto muito de Mercúrio em Aquário. E eu acho que tudo bem ele não ter exaltação nem domicílio em Aquário, porque ele tem a triplicidade do ar, né? Então ele tem uma dignidade aí também. É o Mercúrio do Felipe Neto, Mercúrio em Olha Aquário. só. Felipe Neto, ele tem o Mercúrio em Aquário, ele e a Cal, se não me engano, tá? Estouradaço o Mercúrio dele. E é impressionante, Felipe Neto é um absurdo de comunicação, uma comunicação limpa. Ele é uma máquina de comunicar, assim. Uma comunicação direta, rápida, limpa, né? E eu gosto muito do Mercúrio em Libra também. Alguém tá falando aí do Mercúrio em Libra, que é o outro da triplicidade do ar. Eu acho que, bom, fazem trígono com o meu, né? Que é em Gêmeos. Então, eu compreendo muito bem, assim, acho muito, muito vívido, muito rápido. E é interessante, né? A gente vê as combinações, né, desse Mercúrio, assim, de acordo com o signo onde ele está, de acordo com o planeta que manda nesse signo, né? Porque o Mercúrio em Aquário, o Mercúrio em Capricórnio, ele já vai ter também um tonzinho saturnino de uma certa seriedade, uma certa rigidez, de repente, na maneira de colocar a sua comunicação, transmitir suas ideias, fazer seu corre, né? E às vezes até uma maldadezinha, né? Eu gosto dos Mercúrios nos signos dos maléficos também, porque tem um jeito de dar uns cortes também, né? Então, o Mercúrio em Escorpião, apesar de mais calado, assim, não dá ponto sem nó, né? A pessoa fala já desenvolvendo onde que ela quer chegar, assim, nunca fala à toa, né? O Mercúrio em Ares, que é o Mercúrio da Rebeca Andrade, a galera falando, por que que você não dá entrevista em inglês? Ela, eu sou brasileira, eu vou falar em português e foda-se. Muito boa. Ares, entendeu? É muito bom. E os Mercúrios no signo de Saturno eu gosto muito também, porque também tem uma consequência, não é tão afiado como o Mercúrio no signo de Marte, né? Mas ele tem uma coisa, uma consequência, às vezes tem não é uma acidez é a palavra de Marte também, mas tem um certo amargo no falar, assim, que eu gosto. Você diz no de Ares, no. Os de Saturno. O de Saturno, sim, é aquele pezinho de fundo, né? Eu gosto. Eu confundi, acho que você estava falando do de Ares. Ó, os Mercúrios da galera estão aparecendo aqui. A Beatriz Locher, meu Mercúrio também é Aquário. A Camila Fonseca, o meu também está em Gêmeos, Deus me livre, mas quem me der. Aí, a Raiz Sato, meu Mercúrio em Câncer é um fofo, Mercúrio da Lua. Olha, é Mercúrio da Lua, é uma gostosura, né, esse Mercúrio. Eu acho que esse Mercúrio é uma loucura, né, porque é um Mercúrio que ele responde à Lua. Então eu sempre penso no Mercúrio como o assistente de alguém ali no mapa.
E aí o recado que ele está levando é o recado do planeta que ele está disposto, né? Se o Mercúrio está em Câncer, ele está disposto pela Lua, só que a Lua muda de assunto a cada 2 dias. Então esse Mercúrio é maluco, porque ele tem que fazer tudo, tipo assim, com muita rapidez, com muita fluidez. Então eu acho que é um Mercúrio muito rápido, é um Mercúrio que eu gosto muito também. E é um Mercúrio mais sensível. É um signo mudo, então muitas vezes é Mercúrio de gente mais caladinha, né? Mas é um Mercúrio que eu gosto. Mas é um signo móvel também, né? Eu gosto de lembrar que é um signo móvel porque desmistifica um pouco aquela ideia de câncer fofinho, né? Porque câncer é um signo cardinal, ou seja, ele tem um impulso para ação. Mesmo sendo um signo mudo, isso dá um comichão interno, né? Ainda mais disposto pela Lua, que já é. Eu tenho uma prima que ela tem o Mercúrio em Câncer no meio-céu e ela é obstetra. Gosto dessa imagem de Mercúrio trazendo a mensagem da vida, né? É um Mercúrio diretamente no âmbito caranguejo, que é ali o útero, né? Fazendo essa comunicação entre a não vida e a vida, né? Trazendo a vida. Cara, bonito isso, hein, meu? Pra obstetra, porra, sensacional. A Cris Viana falou aqui Mercúrio em Touro. Os de Terra, né? Esse já é um Mercúrio com uma roupinha de Vênus, já, né? Mercúrio em Touro, para mim, é um dos mais engraçados, assim. Porque é muito literal, assim. Tanto é que quando eu estava estudando sobre isso, eu descobri que o Mercúrio em Touro é o Mercúrio do cara que inventou a vacina. Uau. E aí, o cara que inventou a vacina, ele viu que os caras que tiravam leite de vaca, eles não pegavam a varíola, porque eles já tinham pego a varíola da vaca, que era uma varíola mais leve e deixava eles imunes à varíola humana. Então ele falou: e se a gente pegar a varíola da vaca e colocar no braço da galera? Ele inventou a vacina. E tipo assim, é simples e é tão genial, é genial como Mercúrio e é simples como Touro. Óbvio como Touro, tanto é que é a varíola da vaca, né? É ridículo. Muito bom, não sabia dessa história maravilhosa, Tamires. E você falou do Mercúrio, do seu companheiro que está na 1, né, com Saturno. Ele está em Júbilo, né? Júbilo. O que a gente pode falar desse Júbilo, né, do Mercúrio? Eu gosto, eu pensei nisso quando eu falei também da minha prima, que apesar do Mercúrio dela ser na casa 10, a obstetra, né? Essa ideia do Mercúrio como um comunicador da vida e da não vida, eu acho que esse é o campo em que ele fica mais feliz. Então a casa 1 ela é uma casa do encontro entre a noite e o dia, né? É uma casa que dá polêmica, as pessoas de toda uma polêmica sobre se está de dia ou se está de noite, determinado mapa, né? Se o sol já nasceu ou não nasceu, quando que o sol nasce? É quando você vê a copa dele, é quando ele nasceu inteiro, tipo, sabe esse tipo de debate assim? Uhum. O que acontece quando a gente olha o nascer do sol e é ali que Mercúrio mora, né? Mercúrio. Uma vez eu gravei também um episódio de podcast com uma menina da moda e a gente estava falando o quanto o corpo fala, né? E o quanto a roupa é linguagem, o quanto, enfim, tudo na gente tá falando ao mesmo tempo, é linguagem. E, poxa, é o melhor lugar para Mercúrio morar, né? É onde ele encontra todas as ferramentas que ele precisa para traduzir. O corpo é a tradução da nossa alma no mundo, né? O corpo é uma encruzilhada, eu acho que tem várias imagens interessantes aí. Mas é isso, Mercúrio na casa 1, Mercúrio fortíssimo, Mercúrio de gente que fala muito bem. Eu acho que dá uma inteligência para a pessoa também, né? Agrega dá um turbo aí no HD, você não acha? Eu acho que sim. A pessoa nasceu junto com Mercúrio, né? Ela nasceu pronta para comunicar tudo. Quem tem esse Mercúrio na casa 1 é o Foucault. Tem alguns filósofos com Mercúrio na casa 1. O Foucault tem o Mercúrio em Escorpião na 1, se não me engano, e daí ele fala do micropoder. Mercúrio também ele cuida das coisas que são micros, né? E Escorpião é uma face do poder aí, né, de Marte, então micropoder. E é também o Mercúrio do Hegel, o Mercúrio na casa 1. O Hegel ele tem Mercúrio em Virgem na casa 1, que é aquele cara que vai falar
Caramba, como que é a teoria dele? Ajuda aí a galera do chat. Como que é, amor? Mercúrio, o Hegel, a dialética. É o Mercúrio da Ah, dialética. boa. E ó, o pessoal tá falando que tem Mercúrio na casa um em Touro. Olha aí, os Mercúrios jubilados aparecendo aí. Sensacional. E, Tamires, a gente estava falando, né, o júbilo ele é uma dignidade acidental, né? Tá muito ligado aí à hora que a pessoa nasce, né? E vai resultar nesse posicionamento por casa. Agora, tem as debilidades acidentais também, né? Eu queria falar da combustão e da famosa retrogradação aí, né? Que é a grande geradora de conteúdo astrológico no mundo, na vida, atualmente. Mas primeiro eu queria falar da combustão. Como que você vê a combustão, Tamires, numa natividade, assim? Eu acho interessante pensar a proximidade de Mercúrio com o Sol como a proximidade mesmo de um mensageiro em relação a uma figura de poder. Então, às vezes a gente está perto de poderosos, acho que também é uma coisa que as pessoas muito mercuriais vivem, né? De às vezes estar perto da autoridade mesmo e se acabar se queimando. Uhum. Quem nunca? Quem sempre, né? Então, às vezes, você é aquele cara que está fazendo a comunicação de um prefeito, por exemplo, uma autoridade local, né? E você acaba se queimando ou precisando se sacrificar ali para resguardar a imagem daquele cara. Ou qualquer coisa é você que vai para essa coisa da assessoria, né? É a primeira que vai para jogo, assim, aquela que combusta mais fácil. Tem a história do corvo com o Apolo, que eu acho que me lembra sempre muito a combustão, que é Apolo, né? Tem uma relação com o Sol. Ele queima o corvo. O corvo ele manda o corvo, né? Que é uma ave dele. Ele manda o corvo ver se a mulher dele, se a namorada dele está traindo ele. O corvo volta e fala que ela de fato está. E aí Apolo queima ele, né? Com fogo e ele fica torrado. Então, essa imagem, para mim, é uma imagem de um Mercúrio combusto, né? A gente sabe que no mapa de natividade isso vai resultar em um pouco de dificuldade na comunicação, mas eu acho que a gente pode pensar nisso também. Às vezes, uma proximidade de figuras que ofuscam a expressão daquele Mercúrio. Então, às vezes, a pessoa ela tem um sol muito forte, por exemplo, um sol em Leão, e o Mercúrio que está combusto ali em Leão. O Mercúrio no signo do Sol, o Sol no próprio trono e o Sol ofuscando o Mercúrio. Efetivamente, se a gente olhasse para o céu no dia que essa pessoa nasceu, a gente não ia ver Mercúrio, porque Mercúrio está debaixo daquela luminosidade do Sol. Então, na natividade, a gente vai ver a mesma coisa. A pessoa, ela não, você não vê esse lugar dela de poder, por exemplo, errar. Mercúrio, ele vai por tentativa e erro, né? Então eu fico imaginando um Mercúrio que está debaixo dessa coisa da certeza de um Sol em Leão, ele está não podendo errar, né? Então aquela pessoa que precisa ter as verdades, precisa ter as certezas, e isso acaba debilitando essa potência mercurial de testar, de errar, de se possibilitar testar coisas diferentes, coisas novas. Acho que é uma pessoa que arrisca menos, por exemplo. É engraçado, né? Eu tô lembrando aqui também das aulas com o Luiz Ribeiro. Ele comentava do Mercúrio que combusto, ele tende a se fixar, às vezes, em detalhes, em pormenores, e ficar muito preocupado, talvez, com a influência solar, né? E assim, aquele Mercúrio que concorda com o chefe sem pensar, né? Que o chefe falou e ele tá só replicando ali a mensagem. Espontaneidade, sabe? Eu penso muito em pesquisa, assim, porque eu acho que se a gente vivesse no mundo, né, mais possível, economicamente falando, a gente teria pesquisas muito mais legais, muito mais livres, sabe? Mas muitas vezes o que a pessoa acontece é que ela entra num grupo de pesquisa, por exemplo, numa universidade, e ela vai precisar pesquisar por questões de dinheiro ou por questões de fama, de reconhecimento, ela vai precisar pesquisar aquilo que alguém está mandando, ou aquilo que está dentro do guarda-chuva de uma pesquisa de outra pessoa que é maior do que ela. Você vai submetendo, isso vai
tolindo a sua criatividade. Eu imagino o Mercúrio assim, sabe? Que eventualmente precisa tolir um pouco a sua criatividade diante de outras coisas maiores, supostamente. É interessante, né? Porque é uma debilidade assim que tecnicamente, não, e aí não só com Mercúrio, né? O Sol ele tira poder do planeta quando ele está combusto, né? Então esse planeta ele perde força de expressão estando debaixo da luz do Sol, né? Ah, sim, né? Não dá para você raciocinar. Alguém consegue raciocinar com o sol, né, num calor de 40 Sem graus? Eu não consigo. boné, sem óculos, né? Só suor na cara. Então é muita fritação. Acho que de fato você acaba derretendo um pouco os miolos, assim, né? Você não tem essa liberdade de criar, assim. E aí falando do famoso Mercúrio retrógrado, né? Esse que gera conteúdo, gera meme, gera confusão. Como que você vê primeiro numa carta natal, assim, como que você vê a expressão desse Mercúrio retrógrado, Tamires? Eu acho de boa, assim, acho mais de boa na carta natal do que às vezes num trânsito que a gente está vivendo no momento, sabe? Porque a pessoa que ela nasce com esse Mercúrio, ela meio que já sabe como que é isso desde que ela nasceu, sabe assim? Eu acho que tem uma facilidade um pouco maior. É uma debilidade acidental, não deixa de ser uma dificuldadezinha, mas é como eu disse, dependendo do signo, inclusive que tá, da forma como ele se apresenta numa carta natal, eu acho que ele pode ser muito interessante. Revisor de texto é o clássico, né? Você vai procurar um revisor de texto, ele tem o Mercúrio retrógrado, essa é ótimo. É, mas é isso, uma das referências que eu tenho mais forte é do Emicida, né? Que é aquele Mercúrio, poxa, o cara é um MC, então ele trabalha com Mercúrio. Mercúrio, ele proclama esse Mercúrio como o Mercúrio mais importante. É o caso dele, inclusive, esse caso que eu estava falando. Ele é leonino, né? Com Mercúrio em Leão, então ele tem o Mercúrio combusto ali e retrógrado. O Mercúrio do Emicida não é fácil, mas assim, se o Emicida consegue, né? Todo mundo consegue se comunicar pelo menos um pouquinho direitinho, não que a gente vai ter que parar, mas ele consegue fazer muita coisa boa com esse Mercúrio. Eu gosto de pensar que esse Mercúrio está indo buscar alguma coisa, mas esse é um pensamento mais canceriano da minha parte. Como canceriana, eu penso na origem das coisas. Então, o Mercúrio que ele está retrógrado, ele está pensando, ele está com o pensamento voltado às vezes para o ponto de partida das coisas. Tá, mas da onde que veio isso? Tá, mas será que a gente não tem que voltar um pouco atrás na história, historiadora, por exemplo? Acho que seria um ótimo Mercúrio para historiador. Enfim, eu acho que pode ser um Mercúrio muito legal se bem aplicado, mas é claro que os trânsitos de Mercúrio retrógrado, eles trazem impactos, acho que o mais evidente que a gente está vivendo agora é a queda do avião, né? Mercúrio ficou retrógrado no dia que ele fica retrógrado, a Lua faz aspecto, a gente tem um acidente terrível no meio de transporte, né? Tem problemas de comunicação, tem dificuldade de conectar a live, tem tudo isso, assim, sabe? Tem uma coisa truncada, mas eu acho que é uma forma também dele dizer, sabe, Paulo, que ele é importante. Eu acho que às vezes a gente esquece faz parte de Mercúrio, esquecer de Mercúrio. Uma vez tinha uma menina falando para mim que era assim, que o mapa dela era Sol em tal coisa, Ascendente em tal coisa, Lua em tal coisa, Vênus em tal coisa. Sendo que na ordem caldaica, o certo seria você falar o Mercúrio antes da Vênus. Entende o que eu tô falando? Todo mundo pula para Vênus. Claro, não tem como julgar. A Vênus é deliciosa, todo mundo quer saber de Vênus. Mas eu acho que essa coisa de se esquecer de Mercúrio e essa coisa de Mercúrio, muitas vezes, muitas horas ao longo do ano, tá debaixo dos raios do Sol ali, tá invisível aos nossos olhos, ajuda essa imagem dele estar desaparecido. Então eu acho que quando ele fica retrógrado, é um pouco sobre, olha, eu tô aqui. Se não fosse eu, vocês nem tinham conectado a internet hoje, sabe? Então eu acho que tem uma brincadeira dessa também, sabe? Uhum. E Tamires, na live
que eu tive aqui há 2 semanas com o Luiz Ribeiro, a gente estava falando de uma questão que às vezes a gente acaba esquecendo ou acaba passando batido, que é a questão da orientalidade e da ocidentalidade do Mercúrio. Você percebe na carta um Mercúrio oriental que de repente aparece mais, ou um ocidental que de repente espera um pouquinho para falar? Lógico que o signo modula muito isso, né? Sim, Mas na expressão numa carta, você percebe? percebo. O Mercúrio ocidental como aquele que os antigos colocam em termos de feminino e masculino, né? O oriental seria o Mercúrio que tem uma expressão mais masculina, porque é isso, Mercúrio também não tem gênero, né? A gente supõe que ele é menino, porque a gente está no mundo do patriarcado, mas o excelente é isso, já está contido nele todas as coisas que dão um nó na cabeça do binarismo, né? Então, Mercúrio, ele não é homem, ele não é mulher, muito pelo contrário, ele é o que ele quiser, ele é, né, Mercúrio. Mercúrio. Ele é Mercúrio, exatamente, eu amo. Andrógene. E aí ele vai e aí ele vai tomar uma forma conforme o que for mais conveniente para ele naquele dia. O que ele tiver afim, for mais conveniente para ele. Se a gente tem o Mercúrio oriental, né? Que o Mercúrio nasceu antes do Sol naquele dia. Os antigos dizem que a gente tem uma expressão masculina desse Mercúrio. Se ele nasceu depois do Sol, então ele só vai ficar visível depois do pôr do Sol, ele tem uma expressão ocidental, e seria uma expressão mais feminina, né? Eu vejo a diferença assim, acho que Mercúrio, quando ele nasce antes do Sol, ele tem uma postura mais ativa, mais quente mesmo, sabe? Como se fosse Mercúrio em signo quente, signo de fogo, em signo de ar, ele é um Mercúrio mais propositivo. Ele se Como coloca, né? ele se coloca. Como se ele roubasse um pouco o protagonismo do Sol ali algumas vezes. Tipo, ó, cheguei, ó, galera, vem aí, Vem entendeu? aí, total. Ó, vem aí, hein? É isso, ele manda. Ele tá como um abre-alas, né? Ele vai abrindo ala pro sol também, ó. Tipo, vem aí o Sol Invictus, o Astro Rei, tá vindo aí. Galera, vem extra, vem aí, né? É o momento dele. E o ocidental vem aí à noite, veio aí, entendeu? Veio aí à noite. Aí à noite ela tem uma expressão diferente, ela é menos solar, ela é mais lunar, né? Então tem uma expressão, acho que mais introspectiva, mais feminina, mais poética, né? Mais sedutora também. A Ana Tomazini, que você entrevistou aqui já, ela tem o Mercúrio ocidental e eu tenho o Mercúrio oriental. Ela tem o Mercúrio, sei lá, 17 graus depois do Sol, e o meu é 17 graus antes do Sol. Então a gente tem Mercúrio em fase, mas são de lados opostos, assim. E aí é legal que a página dela se chama Vespertina, né? Que é justamente um dos nomes que se dá a esse Mercúrio que nasce depois do Sol. E que tem essa expressão. O horóscopo dela vem mais tarde que o meu, geralmente, né? Assim, é uma expressão. Interessante. Legal, nunca tinha notado. Vou prestar atenção agora. Presta atenção, o Mercúrio dela é ocidental. Que legal. E Tamires, agora falando um pouquinho do teu trabalho, né? Como que o Mercúrio aparece aí no seu ofício, tanto astrológico, né, quanto acadêmico, assim. Conta um pouquinho, você pode falar um pouquinho dessa tua relação íntima aí do Mercúrio, né? Como que ele se manifesta no teu trabalho? A relação íntima com Mercúrio, acho que tem a ver com a coisa do improviso mesmo, assim. Eu nunca fui uma boa aluna, eu nunca fui uma boa, enfim, nunca não era nada promissora, assim, né? Da onde eu venho, não tinha nada de muito promissor, assim. Mas tem esse Mercúrio que sempre falou comigo, sabe? Quando eu prestei vestibular, eu fiz uma. Eu não ia bem na escola, assim, mas eu fiz uma redação e eu fiz uma nota muito alta na redação, absurdamente alta. E eu nunca tinha escrito nada, nenhuma carta de amor na adolescência, nada. E eu achei que eles tinham corrigido errado. E essa é uma coisa que Mercúrio muitas vezes tem, né? Que é a síndrome do impostor. Eu achava que eles tinham corrigido errado e que em algum momento ia ser descoberta. É...
E que, o João falando que eu sou uma ótima professora. Muito obrigada, João. Mas esse Mercúrio, ele tá comigo, sabe? E aí, quando eu fui fazer daí eu passei no vestibular e depois eu passei no mestrado, em primeiro lugar no mestrado, sabe assim? E ninguém esperava isso. Meus professores também falavam assim, mano, ninguém esperava isso dela, tipo, sabe assim? É melhor que não espere, né? Mas eu era muito que ninguém esperava muita coisa e saiu melhor do que encomenda. E eu sou muito grata a Mercúrio por isso, assim, acho que é Mercúrio que tá pertinho de mim, que me ajuda a me virar. Eu sou filha de mãe solo, né? Eu sou essa história de Mercúrio também faz parte da minha história. E eu fiz um caminho de mudança em termos sociais na minha vida muito grande. Eu saí de um lugar de pobreza e de muita violência e eu cheguei num lugar de de muita paz, alegria, abundância, sabe? E no meio disso tudo eu tive mais de 27 profissões Uau! diferentes e isso é extremamente mercurial. Eu ganhei dinheiro de assaltante e isso, entendeu? E aí eu criei uma página de astrologia achando que eu não ia ter nada para falar. E todos os dias, se eu quiser, eu tenho alguma coisa para falar, porque são as vozes da minha cabeça que eu chamo de Mercúrio, entendeu? Eu sou muito grata, assim, eu sou uma pessoa que trabalha com a comunicação, eu escrevo bem, dizem, né? E estou improvisando. Na minha cabeça, assim, às vezes eu penso assim que eu sou uma impostora ainda, mas, mas eu já sei que isso é o efeito colateral de Mercúrio, sabe? Mas eu escrevo com facilidade, eu sou uma contadora de histórias, conto histórias com facilidade, então, nossa, essa parte é realmente uma coisa que eu não posso reclamar de Mercúrio. E o meu Mercúrio, o mais legal de tudo é que o meu Mercúrio ele rege a minha casa 11, que são os amigos. Então, meu Mercúrio nem sou eu, são os meus amigos que estão sempre próximos de mim, sabe? Que Então, massa! também tenho grandes amigos, inteligentíssimos, maravilhosos. E fala um pouquinho do astrologuês fluente, Tamires. A gente está quase no final, mas eu queria que você falasse um pouquinho do astrologuês e depois também falasse um pouquinho do teu trabalho para quem quer, de repente, ler o mapa, fazer revolução contigo, conhecer um pouco mais, né, do teu trabalho. Astrologuês Fluente foi o nome que eu dei para o podcast, então eu comecei a querer produzir em termos de astrologia muito nesse lugar de falar com as pessoas, que eu gosto muito desse papo, né? Então eu criei esse podcast chamado Astrologuês, que está nas principais plataformas. Hoje em dia, o Spotify comprou tudo, então basicamente, se vocês quiserem entrar, o mais fácil, o caminho mais fácil hoje para encontrar é entrar no Spotify e escutar Astrologuês Podcast. Tem mais de 45 episódios hoje o podcast, já comecei já faz bastante tempo. Fiquei um tempo parada, porque eu estava fazendo as coisas acadêmicas, mas voltei com tudo, tem coisa muito legal vindo por aí, já contei o spoiler para o Paulo, não vou contar para vocês, que é surpresa, mas vem episódio bom aí, vem episódio bombástico. E aí criei a página também, @astrologuês.fluente. Astrologuês é uma língua, né? Então essa língua astrológica, quando eu descobri que a astrologia nada mais era do que uma língua com a qual se pode falar sobre todas as coisas do mundo, né? Pode se colorir todas as coisas do mundo, eu achei isso fascinante. É o antídoto, o antitédio, porque tudo agora me diverte. Eu sou uma pessoa que me entendi muito fácil, acho que isso é de Mercúrio em Gêmeos também. Então, tudo agora é divertido, cortar o cabelo é divertido, eu peço os dados de todo mundo, fico me divertindo horrores. Então, Astrologuês é a minha página. Que mais? É a linguagem para se falar astrologia e é também através dessa página que vocês entram em contato comigo para atender mapa astral. Já atendo há muitos anos, já atendi centenas de pessoas. Confia em mim, eu tenho experiência. E é isso, esse ofício maravilhoso que para mim é muito intuitivo também.
Muito fácil. Ah, eu amo Mercúrio, eu só tenho a agradecer. E você é professora na Saturnália também, né? Você ainda dá aula de astrologia. Nas horas vagas. Mentira. Eu sou professora na Saturnália também, já faz alguns anos, desde a pandemia. Eu dou aula lá junto com um time babado, pessoas incríveis, todas já passaram aqui pela página do Paulo. Quase todas. E quase todas, tem mais ainda. Vem aí. Vem aí, vem aí! Eu sou o Mercúrio falando, vem aí! Vem aí e é isso. Ó, já tem até um depoimento aqui da Vitória Kiyomi. Tami já leu meu mapa e indico para todos sempre. Olha aí, ó. Então, Por favor, gente, meu Mercúrio é vocês. Meu Mercúrio é vocês. A logo? A logo é Mercúrio, né? A logo da página é Mercúrio. é verdade, né? Do capacetinho, é verdade, total. É Mercúrio e ele tem um balãozinho saindo da boca dele com o Saturno dentro. Então, é um jeito leve de falar de coisas pesadas. Olha, que poder de síntese animal, sensacional. Sim. Sensacional. Tem uma amiga que fez pra mim, que é, né? Sejam meus amigos, porque daí vocês vão virar meu Mercúrio em Gêmeos. Muito bom. Tamires, queria te agradecer aí por esse papo, cara. Adorei conversar contigo, assim. Acho que quem passou por aqui também pôde entender um pouco mais aí, né, do que significa Mercúrio, não só na astrologia, mas também numa carta natal, o Mercúrio forte, o Mercúrio mais desafiado. Entender que o Mercúrio desafiado é um Mercúrio também com muito potencial, que isso não é uma sentença, né? A gente falou do Mercúrio de sabotagem, do Emicida, de outros, né, outras personalidades aí. E alguém perguntou agora há pouco aqui se a live fica salva. As lives ficam salvas aqui nos Reels e também no YouTube. Então, se você chegou no finalzinho, confere esse papo que, cara, a Tamires deu uma aula aí pra gente de Mercúrio. Foi um papo muito legal. E sigam o astrologuês.fluente para conhecer mais o trabalho da Tamires, não só do podcast, mas o trabalho astrológico dela no geral, para ler o mapa com ela, Revolução e tudo mais. Tamires, quer deixar alguma última mensagem aí, mercurial, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois? Muito, eu falo demais. Sim, eu acho que tem. Aí muitas pessoas vêm pelo Mercúrio retrógrado, né? Eu acho que uma coisa que é legal de se tem uma frase, né, que fala: quem desconfia fica sábio. Então não se deixem levar, porque terrorismo astrológico é real e vende pra caramba. Então, toda vez que tiver alguém fazendo algum terrorismo astrológico, não caiam nessa, porque na verdade eles estão só ganhando dinheiro às custas do nosso pânico. E é interessante isso, né? Porque o pânico vende, né? E nas redes sociais rola esse clickbait, né? Do sensacionalismo astrológico, da coisa, né? Ah, o manual de sobrevivência do Mercúrio, como se fosse, né? Porque vende, né? Porque é algo que mobiliza, o medo vende, né? Então acho que esse é o recado. Não tinha pensado ainda, mas acho que esse é um bom recado final. Maravilhosa, Tamires. Mais uma vez, Tamires, super obrigado. Obrigado a todas e todos aí que acompanharam também esse papo com a gente. Quem perdeu, confere lá no YouTube ou nos Reels. E, Tamires, grande beijo, ótima noite. Semana que vem, estamos de volta aí com mais uma live astrológica. Boa noite, pessoal. E confiram as lives aí no YouTube e nos Reels. Tchau, tchau, Tamires. Obrigada, tchau.